Olá você, o Projeto Eureka, sim, nosso sósia acabou de apresentar a ideia da redação. E a redação sempre é oportuna, agradável e inspiradora. Inspirativa, dirão alguns, sim, porque escrever, ler o que se escreve e entender o que se escreve é muito relevante. Pois bem, o encontro de hoje é um desafio. Trataremos do texto de opinião. Ora, o que é o texto de opinião, senão você emitir um parecer, elencar uma tese sobre determinado assunto. Mas, perceba, eu usei o termo tese. Tese significa, a bem da verdade, diante de muitas definições, uma comprovação sobre a sua fala, sobre o seu pensamento, ou o que você quis dizer, ou o que você disse. Portanto, o texto de opinião sempre requer do candidato, do vestibulando, que é você moço, você moça, capacidade de exercer a argumentação sobre determinado tema. E aí existem muitos problemas. Um deles é o famoso achismo. O que é o achismo? Achar alguma coisa. Se você achar algo, por favor, leve para casa, mas não use no texto. O texto precisa ser uma comprovação daquilo que se espera de um candidato que deseja ingressar na academia. A academia, instituição de ensino superior, requererá de você, amigo vestiba, moça vestibulanda, condições, capacidade para se expressar, tanto oralmente quanto na forma escrita. Logo, o tema de hoje mexe um pouquinho com os ânimos da garotada, por assim dizer. Queremos que você, desde já, exerça uma opinião, escreva manifestando o seu parecer sobre pichação e grafitismo. Ora, há diferença entre essas duas manifestações? Essas manifestações são artísticas? Sim ou não? Se elas são, como você as defende? Se elas não são artísticas, como você as questiona? O que é pichação e o que é grafitismo? São manifestações iguais ou há diferença nessas manifestações? É exatamente o encontro de hoje. E não poderíamos deixar de iniciar esse encontro pensando em música e pensando um pouquinho na história. A história, sim. Ora, há muito tempo atrás, a manifestação em um muro, em uma parede, e lá se vão tantas décadas, era prova de protesto. Sim, sim, o povo queria liberdade, as pessoas precisavam se manifestar publicamente, queriam questionar isso de maneira obscura, ou seja, de maneira disfarçada, de maneira camuflada. Então, lá na calada da noite, o indivíduo achava um paredão que fosse visível a todos e colocava inscrições: abaixo a ditadura, viva o povo, liberdade! Antes que seja tarde, vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quanta coisa se colocava nos muros. Sim, a pichação, não a grafitagem, a pichação nesse momento era oportuna, uma manifestação de arte no protesto. Chico Buarque estabeleceu algo agradável nesse sentido. A música acompanhará você nesse momento. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Chico Buarque sempre é oportuno, sempre é importante ouvir Chico e entender que ele fez parte de todas as manifestações. Ele e alguns heróis da Tropicália, por assim dizer, mas isso é mais para a literatura. E lá vamos com Milton Nascimento e pensemos sim em Chico Buarque e até em Caetano, apesar da resistência inicial. Mas, como dissemos, isso é assunto para a literatura propriamente dita. Para nós, sobra o seguinte: pichar é escrever sem autorização. É jogar na parede,
contra a vontade do proprietário, alguma coisa. É claro que eu digo contra a vontade do proprietário porque é pouco provável que o pichador faça o seguinte: aperte a campainha e espere o proprietário vir, ao atender e a calada da noite segue. O pichador diga o seguinte: olha, com licença, eu gostaria de pichar o seu muro. O senhor me permite? Sim, que bom, farei. Não, farei do mesmo jeito. Claro que isso é uma transgressão. O pichador e essa manifestação de pichar muros, propriedades públicas, transformou-se em crime. Exatamente porque, ao pichar uma propriedade alheia sem autorização, há aí um delito. Então, por conta disso, criaram-se leis específicas e, ao elaborarmos um texto de opinião, aí está o interesse da produção de textos, é necessário, primeiro, vestibulando, que você conheça as diferenças entre o que é pichação e o que é grafitagem, para alguns, o grafitismo. É necessário que exista isso. Para nós, este que vos fala, a pichação é mesmo transgredir a lei. Já o grafitismo, a grafitagem, é uma manifestação artística que é belíssima quando devidamente autorizada. Esse é o ponto que releva a questão, ou seja, ter ou não ter autorização para manifestar-se escrevendo em uma parede. Em um monumento público, esqueça. A grafitagem ou a pichação não são autorizadas em monumentos públicos. E temos vários. Na sua cidade, por exemplo, você que está nos assistindo, talvez em alguma estátua de certa personalidade, eu não vou entrar no mérito se essa personalidade foi boa ou não, ela teve alguma relevância. E se teve alguma relevância, construiu-se um busto, um monumento. Pichar isso, colocar subscrições ou desenhar alguma coisa ali, parece-nos sim uma verdadeira transgressão, parece-nos sim uma atitude criminosa. Alguém diz assim: espera aí, professor, mas é crime? Apenas ali uma letrinha, uma palavrinha de ordem. Aí é que está. Ela não foi autorizada, não foi permitida. Vamos ao aspecto legal. Para que você escreva um texto de opinião, é necessário ter subsídios. Então, subsidiemos você, a partir de agora, com esse slide, informações legais sobre qual é a punição ao indivíduo que for pego num ato em flagrante de pichação. Vejamos. Juridicamente, pichar, grafitar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano é crime ambiental nos termos do artigo 65 da Lei 9.605 de 1998, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada por seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena passa a ser de 6 meses a 1 ano e multa. Porém, a mera existência de legislação punitiva não é suficiente para inibir esses atos, devendo existir do poder público vontade política de inibir a prática delituosa. Então, como você percebeu, há um aspecto legal, há uma lei em torno disso, mas essa lei é municipal. Então é necessário que você, ao escrever uma redação, um texto opinativo, se não tiver esse conhecimento, porque você não é obrigatório a ter, não é obrigado a ter esse conhecimento, ou seja, você não tem que carregar no bolso uma agenda, bom, Lei 503, Lei 6002, você não vai fazer isso, não vai entrar nessa prática, mas ter noção, existe uma lei nos municípios. Será que em meu município existe essa lei? Então, essa mera informação, ao ser colocada em um texto opinativo, dá credibilidade ao seu texto. Aí é que entramos no aspecto da tese. Então, não somente você exerceu uma opinião favorável ou contrária, mas também fez uso de um argumento de prova concreta. O que é o argumento de prova concreta? É uma lei já existente. Claro, nesse caso é bem mais fácil escrever contra a pichação, porque a lei foi criada, elaborada, instituída para coibir o aspecto da pichação. O intervalo nesse instante, daqui a pouquinho voltamos para o segundo momento e para o desfecho desse texto opinativo com os aspectos que ainda existem do ponto de vista legal. Texto de opinião, verifique qual é o limite de linhas para você escrever o seu texto. Uma providência muito relevante. Bom, eu tenho 15 linhas, o que devo fazer? Sugestão, apenas uma sugestão. Pense em 3 ou 4 parágrafos. Parece-nos exagerado imaginar 1. 2 ainda são aceitáveis, mas em 15 linhas você terá oportunamente um parágrafo com 8, outro com 7.
também parece-nos algo longo, embora alguns gostem desse estilo. Tudo bem, se você se sente melhor, já está habituado, se na conversa com o seu professor, sua professora é o encaminhamento dado, siga, por favor, porque o seu professor sabe o que está dizendo e entende o aspecto da construção do texto da melhor maneira possível. Se cabe a nossa sugestão, 3 parece ser um número mágico para 15 linhas, 4 são toleráveis, o que passa disso é bobagem, melhor nem escrever, esqueça. Não é aqui um programa de frases feitas, ou seja, não é um texto em que você constrói frase A, frase B, C, D, E e depois múltipla escolha assinala qual é verdadeira. Esqueça isso. A Constituição Federal. A Constituição Federal existe e ela tem também o seu aspecto legal contra o ato de pichar propriedade alheia. Vamos à Constituição, perceba esse aspecto ambiental. Olha, isso é relevante. Por conta disso, um texto de opinião se torna melhor quando você tem argumentos. Acabou de ganhar. É uma transgressão ao meio ambiente pichar. Vamos olhar o que diz a Constituição Federal no seu capítulo, no seu artigo 182. Cabe ao município exercer a sua autoridade administrativa e garantir o desenvolvimento urbano, garantindo ainda o bem-estar de seus habitantes. Artigo 182, Constituição Federal do Brasil. Sob pena de seus agentes responderem pelo crime ambiental de responsabilidade por deixarem de adotar as providências que lhes competem na tutela ambiental. Artigo 68, Lei 9.605/98. Crimes ambientais. Além disso, todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 225 da mesma Constituição Federal, no que se inclui o meio ambiente urbano com suas características harmônicas e estéticas. Bem, já temos munição de sobra. Agora que temos munição, insisto, não fiquemos lembrando aqui, é bom, artigo 162, 225, calma. A Constituição Federal tem prerrogativas com relação a coibir a pichação. Além disso, alguns municípios já adotaram leis nessa mesma linha de pensamento. Ótimo, isso é importante. É um crime ambiental? É. Isso é relevante em seu texto. Agora vem a pergunta: arte ou vandalismo? Resposta, eu creio que já foi dada. Pichação é vandalismo. Sobretudo, é vandalismo. Ou seja, é destruição, depredação, transgressão. Conspurcar alguma coisa que não lhe pertence. Esse é o termo legal que usamos lá no primeiro momento. E o grafitismo, a grafitagem, é arte ou vandalismo? Arte. Defendemos a ideia de manifestação artística pela beleza na qual se constrói a manifestação do construir, do fazer, do fabricar desenhos, que podem ser caricaturas, sim, e podem provocar manifestações. Aí reside a diferença. Aí não é crime ambiental. Mas por que não é crime ambiental? Porque é parte do processo de decoração, de ornamentação, de enriquecimento de um monumento público, de um muro, de uma escada, de uma loja, enfim, é algo que é livre para todos nós. Então, ao construir meu texto, o que é que eu devo fazer? Sabendo de tudo isso, e eis algumas imagens para você agora, então observe essas imagens curiosas, demonstrando a grafitagem nas mais variadas vertentes. Há muito humor, há ironia, há um certo ceticismo, quase como um chargista faz diariamente nos jornais de todo o país ou mesmo pela internet. Tudo isso é permissível desde que haja autorização. Para fechar a nossa conversa de hoje, aqui vai então a orientação do texto. Escreva um texto entre 12 a 15 linhas que traduza a sua opinião sobre pichação e grafitagem. Arte ou vandalismo? O que vale aí? Então a ideia é escrever um texto no qual você expresse a sua opinião através de 3 parágrafos, 4 no máximo. Primeiro parágrafo, apresente o assunto, estabeleça já as diferenças entre pichar e grafitar.
Segundo parágrafo e terceiro, subsidie o texto com essas informações legais, crime ambiental, problemas aqui e acolá, importância, exemplos, o que serve para o que permite a liberdade das pessoas em desenhar, em expressar algo que será visto por centenas, muitas vezes por milhares de indivíduos ao longo de um bom tempo. A autorização que se dá por conta disso. E é claro, feche o seu texto respondendo à indagação, se há arte ou vandalismo e qual é a sua posição diante disso. Se você considera a arte, defenda até o fim. Só cuidado. Cuidado porque se você defender pichação e grafitagem como manifestação artística, não é possível usar uma lei que combata isso. Ficou bem claro? Senão você se contradiz, quebra de coerência, perde o texto. Se você é contrário, aí sim, é possível não só utilizar os aspectos legais, mas mostrar que há outras formas de expressar a liberdade hoje, em pleno século XXI, que não seja sujando a parede alheia.